paz do Senhor, irmãos. Amém? Como é bom novamente nos encontrar neste lugar. É comum nós chamarmos a igreja de casa do Senhor. E se ela é a casa do Senhor, nós precisamos pedir autorização a Deus para oferecermos a Ele um culto que lhe seja agradável. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar neste momento, pedindo que Deus abençoe o nosso culto. Estamos retornando a este lugar, e isso para nós é motivo de alegria. Faz isso aí agora, vire para a pessoa que está do seu lado, só virar e faz esse gesto. E se você está nos assistindo pela internet e quiser comentar, clique aí no link abaixo, no ícone chat ao vivo, e faça o seu cumprimento. Amém? E para marcar este momento, eu quero convidar você novamente a ficar em pé, mesmo sem poder cumprimentar, sem muitas, apenas com um sorriso, se bem que a máscara impede, mas um aceno, nós vamos cantar um louvor que será dirigido, será ministrado pelo nosso Ministério de Louvor. Podem sentar, queridos. Nós vamos agora ao nosso momento de ofertório e também o nosso momento missionário. O nosso culto, ele está mais enxuto, tá? Nós temos uma duração agora um pouco menor, e isso vai ser fundamental para nós, para a gente entender essa nova dinâmica nesses tempos de pandemia. E eu quero partilhar com você um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 apenas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Neste nosso momento de ofertório, ele também está associado ao momento missionário. Os dízimos e ofertas têm por alvo alcançar o ser humano com uma mensagem de salvação. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu esse versículo. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Percebam que o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso. Podemos abundar em toda a graça, podemos desfrutar de toda a suficiência em toda boa obra. É o Senhor que faz com que nós sejamos abundantes. Sendo Deus um Deus supremo, seus recursos são ilimitados. Se Deus está interessado na salvação dos homens, então deve ser visto como um Deus disposto a suprir as necessidades humanas. Entregar o dízimo ou ofertar é uma ação de retribuição ao que Deus fez por cada um de nós. Não devemos nos sentir orgulhosos, porque foi Ele mesmo que nos deu o sustento e colocou em nossos corações o desejo de devolver uma parte. Nossa igreja tem parceria com muitos campos missionários, e as famílias missionárias também são alcançadas de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, que é um país continental. Durante este louvor, você poderá devolver seu dízimo ou ofertar, e após esse momento, nós vamos agradecer a Deus. Nós seremos ministrados e os nossos irmãos, cada qual para um lado, irão levar a salva e você só simplesmente coloca a sua oferta ou o seu dízimo. Vamos ficar todos em pé? Vamos participar deste momento? O Senhor minha vida ofereceu como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
dinâmica totalmente diferente, né? Nós só temos 5 microfones aqui, e a limitação vai ficar em função disso. Não dá para a gente partilhar e nem compartilhar o microfone e as situações todas. Já não tem mais a condição de vir aqui à frente no gasofilácio, por isso vocês receberam aí nos bancos a salva para poder participar, ofertar. Vamos agradecer a Deus por esse momento e vamos orar também pelos nossos missionários. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti. A Tua fidelidade foi grande, Senhor, maravilhosa. A última vez que nos encontramos aqui, ó Deus, tem 6 meses. Mas em todo esse período, Pai, o Senhor se manteve fiel, nos ajudando, e os irmãos puderam contribuir, participar, se envolver também, ó Deus, na Tua obra. Graças a Ti, ó Deus, os nossos campos missionários foram mantidos, supridos, ó Deus, em todo esse período. E agora que estamos retornando, ó Deus, ainda dessa maneira, Pai, ainda distanciados, ó Deus, obedecendo todas as regras, ainda assim o Senhor se revela, ó Deus, maravilhoso, o Senhor se revela fiel, e nós podemos participar, ó Deus, deste momento, Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, Pai, a administrar os recursos que chegaram, que possamos, ó Deus, continuar, ó Deus, envolvidos, ó Deus, em toda essa obra missionária, e que possamos, ó Deus, orar por todos aqueles que estão nos campos, ó Deus, trabalhando, ó Deus, envolvidos na Tua obra, que o recurso chegue até eles, ó Deus, como tem chegado também para a Tua igreja. Obrigado por mais este momento. É a oração que fazemos neste momento, Pai, com gratidão no nosso coração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Colocando a máscara, e não tem um porquê, na realidade. Nós vamos agora ao nosso momento de oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, apenas o versículo 23, que diz assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Durante o nosso isolamento, nós tivemos a nossa torre de oração. Nós oramos por muitos irmãos que venceram o coronavírus. Você ficou sabendo de alguns irmãos que foram infectados, alguns que ainda estão lutando por isso. Hoje nós recebemos o pedido do senhor Faria, que é um pedido da nossa irmã Marlene, para nós orarmos por ele. Nós também vamos agradecer a Deus pela recuperação do presbítero Euclides e todos que também venceram o coronavírus, o Covid-19. Nós tivemos relatos de muitos irmãos que, graças a Deus, passaram por essa situação e venceram. Também ficamos sabendo de algumas pessoas próximas a nós, não da igreja, mas que enfrentaram essa dificuldade e não obtiveram essa bênção. Esse momento também é um momento em que nós estaremos orando pelos aniversariantes da semana. Alguns irmãos fizeram aniversário e durante esse período, nós não podemos manifestar a nossa alegria, a não ser mandando as mensagens pelo grupo de WhatsApp, que a nossa irmã Marlene muito bem fez durante esse período. Mas nessa última semana, nós tivemos alguns aniversariantes. Na segunda-feira, dia 14, foi bodas do casal Edmar e Esmerita. Esmerita está aqui, receba o nosso carinho, Esmerita, pelo aniversário de casamento. Também foi aniversário das irmãs Maria da Glória Costa, lá de Barra do Piraí, do nosso campo missionário em Barra do Piraí. Da nossa irmã Marlene Lima, também no dia 14. Foi também o meu aniversário no dia 14. Só gente boa fazendo aniversário no dia 14, Nossa irmã Maria da Glória, casamento, bodas da Esmerita Edmar, nossa irmã Marlene, meu aniversário. Na terça-feira, dia 15, foi bodas do casal Ricardo e Dirce Guimarães. Já fizeram parte da nossa família, mas também fizeram aniversário. Na quarta-feira foi aniversário da pastora Rose Ferraz Medeiros.
Na quinta-feira foi aniversário do nosso irmão Ricardo Guimarães, e também, durante esse período, nós vimos as crianças participando também da nossa torre de oração, e nós vamos orar por cada uma delas, para que elas possam, respeitando as limitações, retornar também esse convívio aqui na igreja. Nós vemos com carinho a participação delas, todo sábado às 9 horas da manhã, no nosso programa na Rádio 88, a tia Joelcia tem aquele momento especial com as crianças, e as crianças se alegram com isso. Nós vamos orar por todas essas situações, por enfermidades, né, para que Deus cuide, para que nenhum problema continue acontecendo, que Deus traga logo a solução para essa pandemia. Vamos orar pelos aniversariantes, vamos orar pelas nossas crianças. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Queridos, graça e paz do Senhor seja abundantemente derramada em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Assim como o pastor Gerson acabou de falar, mantivemos algum contato durante este tempo, pelo WhatsApp, vi alguns irmãos, mas nada se compara a estar frente a frente com os amados. Nada se compara a esse momento de você olhar face a face os irmãos e agradecer a Deus pela vida de cada um de nós. É muito bom. Estou arrepiado. Parece que é a primeira vez que eu subo num púlpito para pregar a palavra de Deus. De tanta satisfação em estar aqui na presença dos queridos. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós leremos versículos de 13 a 17. Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 17. Todos nós prestamos atenção neste último louvor que nós acabamos de entoar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu o sabes muito bem. Tu és tremendo. Eu gostaria que nós continuássemos com o nosso coração em adoração, em louvor, com essa primeira parte do louvor durante a palavra. Porque tudo que nós vamos falar aqui neste momento, nós vamos falar sobre a soberania de Deus. E é justamente o que nós acabamos de louvar o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos de 13 a 17, vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu gostaria que você repetisse comigo a última parte do versículo. Nele tudo subsiste. Pai, nos abençoa, Pai querido, neste momento, com a meditação da Tua palavra. Continua, Deus, em nome do Senhor Jesus, a falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa hora, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, Deus é soberano e nós nunca poderemos nos esquecer disso. Assim como nós acabamos de louvar ao nosso Deus, tudo o que existe e acontece, Deus o sabe muito bem. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele está no controle de todas as situações. Deus está no controle de tudo que acontece em todo o universo. E olha que esse universo é muito grande. Esse universo é muito grande. Existem vídeos na internet, e se os irmãos tiverem curiosidade, coloque lá, tamanho do universo. Vocês vão ver a imensidão de mundo que existe. Nós não conseguiríamos, nenhuma mente humana consegue mensurar o tamanho da criação, o tamanho das coisas que existem. E Deus está no controle de todas elas. E por que nós precisamos falar a respeito disso? Porque muitas pessoas não creem dessa forma. Muitas pessoas não creem que Deus está no controle de todas as coisas. E isso não é de agora, isso já é de muito tempo. Já há muito tempo, a autoridade de Deus, a suficiência de Deus, a excelência do Senhor já foi colocada em dúvida. E aqui na igreja dos Colossenses acontecia isso. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos que ela tem como objetivo orientar os irmãos quanto às falsas doutrinas que eram pregadas naquela época. E dentre essas falsas doutrinas, dentre esses falsos ensinamentos ministrados por falsos profetas, existia a informação de que Jesus Cristo não era completamente Deus e nem completamente homem. Era uma mistura chamada gnosticismo. Gnosticismo, a grosso modo, é uma mistura de ensinamentos pagãos, cristãos e judaicos. Então se misturava todos esses ensinamentos, criava-se doutrinas e achava que essa doutrina deveria ser ministrada, ensinada para a igreja. E uma dessas doutrinas que era ministrada à igreja dos Colossenses, a igreja de Colossos, pelos falsos profetas, era justamente isso. Que o Senhor Jesus, ele não era completamente Deus. E isso, querido, vem influenciar diretamente o ensinamento, a essência do Senhor Jesus. Porque se, por um acaso, nós considerássemos que isso é verdade, nós tiraríamos a autoridade de Jesus. Se nós, por um momento, entendêssemos que Jesus não é completamente Deus, nós tiraríamos a autoridade. Nós tiraríamos a essência, nós tiraríamos a excelência, nós tiraríamos do Senhor Jesus o poder que ele tinha.
E nós precisamos prestar atenção nisso nesses dias. Então, esses ensinamentos eram comuns naquele tempo. Esse ensinamento apontava diretamente para a autoridade, para a excelência e para a suficiência de Cristo. E nós precisamos prestar atenção. Porque volto a dizer, se por um momento de nossa vida nós entendermos que Jesus não é completamente Deus, nós iremos duvidar da autoridade do poder que nele estava. E isso apontava também para a suficiência de Cristo como nosso libertador, como nosso salvador. E por isso, Paulo vai iniciar esse trecho da carta aos Colossenses, no versículo 13, falando: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. É a expiação, é a redenção, é a suficiência da entrega do Senhor Jesus na cruz por mim, por ti, querido, por toda essa humanidade. Se nós entendêssemos que o Senhor Jesus não tem todo o poder, toda a autoridade, que nele não foi o sacrifício suficiente naquela cruz, nós estaríamos perdidos, nós iríamos crer em falsas doutrinas. E nós precisamos ter muita atenção com isso, querido, nesses dias. Nós precisamos ter muita atenção com esse tipo de ensinamento, porque ele entra sorrateiramente em nossas casas, ele entra sorrateiramente pelas igrejas, ele entra sorrateiramente em nossas vidas espirituais. E nós vamos entender claramente a respeito disso. Primeira coisa, então, que nós precisamos entender: Deus é soberano, amém? Então repita comigo: Deus, Ele é soberano na minha vida, em nome de Jesus. Não podemos nunca esquecer isso em nossos corações, querido. Isso é tão importante, porque quando nós declaramos isso, nós entendemos que Jesus, Ele tem os mesmos atributos de Deus. Tanto que Paulo vai falar no versículo 15, este é a imagem do Deus invisível. Este Jesus, este Salvador, este Filho do Altíssimo, este que se entregou na cruz por nós, ele é a imagem. Olha o que está escrito na sua Bíblia, querido, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Então, querido, quer olhar para Deus? Olha para Jesus. Quer ver Deus? Olhe para a obra do Senhor Jesus. Quer ver Deus? Olha para os atos de Jesus, olha para os ensinamentos de Jesus. Aprendamos com Jesus. É isso que Paulo está deixando bem claro. Porque, querido, é interessante, é importante e essencial nós observarmos isso, principalmente em épocas de crise. Porque em épocas de crise, querido, como nós estamos vivendo agora, a nossa fé é colocada em dúvida. E tudo que eu falei aqui até este momento, tudo que nós cremos pela fé. Nós cremos que o nosso Deus é soberano, nós cremos que o nosso Deus é criador, nós cremos que o nosso Deus é criador, nós cremos que o nosso Deus é o mantenedor, o unificador de todas as coisas, pela fé. E quando nós, de uma forma ou de outra, deixamos de observar isso, a nossa fé está em perigo. E nessas épocas de crise, querido, nessas épocas onde tantas situações adversas acontecem, onde tantos problemas vêm bater a nossa porta cada dia, constantemente somos provados, constantemente somos testados e precisamos estar atentos. Se não vigiarmos, querido, se não observarmos a palavra do nosso Deus, nós vamos ter a tendência a seguir a visão do mundo, de que Deus não é soberano, de que Deus não é suficiente, de que tudo que está acontecendo, não só a pandemia, não só o Covid, não só toda essa situação, mas tudo que já aconteceu de ruim na nossa vida, Deus não estava vendo, Deus não estava no controle, Deus não era soberano. E nós precisamos ter atenção com isso, atenção com toda essa situação, porque nos momentos de crise é onde vão surgir as dúvidas. Nós já passamos por quantas crises em nossas vidas? Por quantas situações adversas nós já passamos na nossa história de vida? Várias e várias e várias. E quantas não foram as vezes que num momento de crise nós falamos: quando é que isso vai passar? Igual agora no momento do Covid. Qual de nós não virou: meu Deus, mas será que isso não vai acabar? Senhor, mas será que isso não vai ter fim? Quando é que isso vai terminar?
E assim, querido, foi em várias situações adversas das nossas vidas, em várias situações onde a nossa fé foi testada, onde a nossa fé foi provada. Isso foi no casamento, isso foi na criação dos filhos, isso foi na aquisição de bens materiais, isso foi nas provas espirituais. As dúvidas, elas vêm. As dúvidas, elas vêm, e as dúvidas são boas, mas as dúvidas devem ser levadas ao pés da cruz. As dúvidas precisam ser levadas à presença do Senhor. As dúvidas não podem ser levadas aos ensinamentos do mundo. Paulo vai falar filosofias e vãs ensinamentos. Capítulo 2, versículo 8 de Colossenses, Paulo vai falar: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. E é isso que nós precisamos observar, queridos. Se nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, de dor, de prova, se nós estamos levando as nossas situações aos pés da cruz, aos ensinamentos do Senhor Jesus, crendo absolutamente na soberania de Deus, ou se nós nos deixamos levar por filosofias, opiniões mundanas, por vãs, como Paulo vai falar aqui, vãs sutilezas. Porque senão, querido, nosso discurso vai se juntar ao discurso de dúvida do mundo. O discurso daquele que crê que Deus é soberano, o discurso que crê que Deus é soberano sobre a terra, que Ele é Senhor, assim como nós acabamos de louvar, que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é a redenção, que Ele é a remissão dos nossos pecados, terá dúvida. E a dúvida, nesse sentido, ela é extremamente prejudicial, porque se nós não observarmos, nós seremos tentados a deixar todos os ensinamentos do Senhor e observar tudo aquilo que Ele fala. Nós deixaremos de crer na palavra da esperança e começaremos a crer no que o jornal fala. Nós deixaremos de crer na palavra da sabedoria, na palavra da orientação de Deus para as nossas vidas e começaremos a crer naquilo que o jornal traz, naquilo que o vizinho fala, naquilo que a internet fala. E aí a nossa fé estará tremendamente prejudicada. Então, Paulo, aqui em Colossenses capítulo 1, de 13 a 17, ele vai falar sobre a obra de Cristo na nossa vida. Versículos 13 e 14, ele fala da obra da redenção, de como Deus enviou Jesus, de como Jesus se entregou por nós, e ali nós temos redenção e perdão pelos nossos pecados. Versículo de 15 a 17, ele vai falar sobre a criação, sobre a soberania, o poder de Deus em toda a criação, sobre a minha e a sua vida. Ele vai falar: este é a imagem, o Senhor Jesus é a imagem. E para a gente entender bem isso, querido, se você tiver uma caneta, eu gostaria que você grifasse a expressão: nele tudo subsiste, no versículo 17. Nele tudo subsiste. Porque isso precisa ficar muito fundamentado em nossas vidas. Jesus, querido, é aquele que, com o seu poder, com a sua autoridade, com todo o revestimento dado do Pai, é Ele que mantém tudo em sua perfeita ordem. Por mais que nós achemos que as nossas vidas estão bagunçadas, por mais que todo mundo olhe para isso que nós estamos passando, assim como o pastor Domingos acabou de pontuar, há 6 meses, todo mundo busca a cura para o Covid. Bilhões, trilhões de dólares, de euros são investidos para que isso seja sanado. O mundo, de uma forma, ele não crê na soberania de Deus. Olha para tudo isso e não consegue crer. Mas assim como está escrito no versículo 17, nele, no nosso Deus, em nosso Senhor Jesus, tudo subsiste. Nosso Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o unificador de todo o universo. Ele é aquele que nos deu a vida, é aquele que sustenta, é aquele que mantém, é aquele que une todas as coisas e todas as coisas estão em suas mãos. Nós nunca poderemos esquecer disso. E era justamente o que era ensinado na igreja dos Colossenses, era justamente o contrário do que era ensinado na igreja dos Colossenses. E que nós vemos entrando sorrateiramente nos nossos dias. Porque quando nós vemos o lamento do mundo, quando nós vemos a depressão, quando nós vemos a tristeza tomando conta do mundo, nós vemos que a dúvida ela está instalada ali. E onde há dúvida sobre o poder de Deus,
vai haver a possibilidade de se entender que Deus não está no controle. O mundo precisa saber, querido, através da igreja. O mundo precisa ter total convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. A maior dificuldade do mundo, querido, a maior dificuldade dessa humanidade não é Covid. A maior dificuldade dessa humanidade não é a AIDS, a maior dificuldade deste mundo não é o câncer, a maior dificuldade deste mundo não é a fome, a maior dificuldade dessa humanidade é viver sem Jesus. Então, se nós nos juntarmos ao mundo com esse discurso de dúvida, nós estaremos falando que o Deus que nós cremos não é o suficiente para nossas vidas. E nós precisamos proclamar o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, com toda a convicção de fé. Aquele que está em Cristo, aquele que crê no Senhor, ele não é somente uma nova criatura, mas ele é uma criatura com um novo conhecimento a respeito do Pai, a respeito do Filho, a respeito do Espírito Santo. E esse novo conhecimento traz essa convicção de fé de que não existem impossíveis para Deus, de que não existe dificuldade que não seja superada por aqueles que obedecem, por aqueles que são fiéis à presença do Senhor. Nós precisamos ter tudo isso em nossa mente. Todas as enfermidades, todos os males, todas as dificuldades. Assim nós aplicamos versículo 17, tudo subsiste, tudo está no controle do Senhor. É muito simples para o nosso Pai acabar com tudo isso, acabar com toda essa dor, com toda essa angústia, com toda essa dificuldade. Mas se estamos vivendo e entendemos que nele tudo subsiste, que tudo está no controle, nós precisamos crer que há um propósito de Deus para tudo isso. Eu creio fielmente nisso, que existe um propósito de Deus em ensinar a igreja, em ensinar os cristãos. A palavra vai falar em determinado momento, se os profetas fechassem as portas do templo. Olha quanto tempo as portas ficaram fechadas. Deus quer ensinar algo tremendo para nós nesses dias, queridos. Deus quer ensinar algo de grande validade para nossas vidas neste dia. Que nós possamos nos aprofundar, que nós possamos crer. Covid não é nada para o Senhor. Covid nos faz sofrer. Paulo vai falar que a igreja que persevera, a igreja que é madura, é a igreja que ama, é a igreja que crê e é a igreja que espera. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Que nós possamos esperar fielmente na presença do Senhor. Crer fielmente na palavra do Senhor. E saber que o nosso Jesus, como Criador, sustentador e unificador de todas as coisas, ele tem o poder, ele tem autoridade para fazer cessar qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de angústia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Pai querido, por falar aos nossos corações nesta manhã. Obrigado, Pai querido, por falar aos corações daqueles que nos assistem pelas mídias, Senhor, pela internet nessa hora. Que a tua palavra, Deus, complete, ó Pai querido, tudo aquilo que foi falado neste momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavado Senhor tem perdão. Os pecadores remidos por Jesus com Deus comunhão.
transborda, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai querido, nós queremos nos prostrar na Tua presença, nos prostrar diante do Teu trono, entregando toda a nossa vida, todo o nosso ser, porque confiamos em Ti. Tu és o Deus soberano, absoluto sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. É por Tua causa que estamos aqui, ó Deus, porque reconhecemos que não somos nada sem o Senhor na nossa vida. E queremos Te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade de juntos relembrarmos o Teu sacrifício, o derramar do Teu sangue, o entregar do Teu corpo, a Tua morte para que nós estivéssemos a vida e vida em abundância. Nós Te agradecemos, Paizinho, por este amor revelado naquela cruz. Amor que nós não merecemos, cuidado que nós não merecemos, mas a Tua graça nos alcançou. Nós Te louvamos e Te bendizemos por tudo que Tu és na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.